Hoje eu vou falar de Candinho Preto, que é um homem que eu cheguei a ver, mas com uma memória muito boa, eu gravei e faz tantos anos isso, que eu poderia ter lá meus 4 anos, 3 a 4 anos de idade. Ele se chamava Candinho Preto. E lá na casa do meu pai, o JB, eu escutei este caos. Este caos não é do meu pai, este caos é do Candinho Preto. Candinho contava as histórias verdadeiras e fictícias. Candinho era conhecido como um escravo por ter sido neto de escravo e tinha suas características próprias. Era também um contador de histórias e histórias. E à noite, depois do trabalho diário, ele fazia uma fogueira no chão da cozinha da casa de JB, ressaltando que a cozinha era de chão batido e caiado com a mistura de estrume, de boi e tabatinga. Candinho era escravo liberto, já que alcançara a lei do ventre livre. E ele era um homem animado para contar suas histórias. Ele era do ventre livre porque a sua mãe, era uma escrava, mas que foi beneficiada pela lei de 1º de dezembro de 1871. Foi quando o governo aprovou o regulamento especial dos filhos livres de mulher escrava. Essa lei declarava livres os escravos nascidos no Brasil a partir da data da aprovação da lei. Dizia ele que sua mãe, já falecida, alcançou a Lei Saraiva-Cotegipe do ano de 1885, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Essa lei foi chamada também de Lei dos Sexagenários. Essa lei só beneficiava os fazendeiros, uma vez que com mais de 60 anos, já os escravos não aguentavam trabalhar tanto. Mas beneficiava também o escravo por quê? Porque já não aguentavam realizar mais trabalhos pesados. E eles ficavam abandonados pelo antigo dono. O Candinho gostava de falar sobre seus antepassados, enquanto que as pessoas, os adultos, as crianças, o fitavam com os olhos bem abertos e fixos nele, para não perder um só fio da meada, nem um pedacinho da história. A lamparina pouco clareava a cozinha e o fogo do fogão, a lenha, brando, mas esquecia as noites geladas. Candinho, sentado no chão, com as pernas dobradas para trás, e de vez em quando revezava os pés encruzados. "Conta, Candinho, conta", falava a meninada. Meu avô foi açoitado num pelourinho, porque ele não aceitava que seus filhos sofressem. Ele queria todos perto dele. Ele reclamava de tudo, tentava ficar com seus filhos na mesma fazenda, mas capataz muito mal, acabava por fazer tudo o contrário do que ele queria. A minha mãe era a cozinheira da fazenda e meus irmãos maiores
assim que cresceram, foram vendidos. E eu tive sorte. Por quê? Porque peguei a lei. Aí eu não fui vendido. Fiquei com minha mãe na fazenda. Minha mãe é uma sofredora, era uma sofredora. Depois de velha, veio a falecer. Eu vi quando tudo aconteceu e ajudei a construir a Capela do Rosário, a nossa protetora. Fui mão de obra gratuita, mas o garimpo e a colheita das flores sempre vivas me sustentavam. Muitos não tiveram a mesma sorte que eu. Encontrei um bom senhor que me deu um trabalho, mas estou acostumado em dormir em jiraus e com pouca roupa e quase sem alimento. Mas estou acostumado com o frio, com me aquecer com a cachaça, a dormir na Grota da Lapa. Lá em cima na serra, aprendi a caçar, a pescar e a comer frutos do mato. Mas sou forte. Minha infância foi na senzala, vendo escravos arrastarem as correntes, gemidos e entre cantorias. Tomei caldo de mocotó, raspas de rapadura e farinha. Sou forte para o batente. E o pelourinho, ai que dó, não fala mais não. Fico com muita dó dos escravos, falava as criancinhas. O que me alegra é que renova minhas forças é a minha mãe rainha, dizia o Candinho, deixando os olhos das crianças em lágrimas. É triste saber dessa história, mas é bonita, a gente quer escutar. O povo era rude naquele tempo, mesmo não sendo escravo. Há pessoas que foram maltratadas pela ignorância de outros que também os maltratavam. O mundo evolui, a cabeça das pessoas também, e tudo passa, mas a história fica. Os causos eram criados pela inocência de alguns, ignorância e excesso de medo de outros. Os casos acontecidos são histórias verídicas que fazem parte da nossa história. Mas a nossa crença mudou, tudo evoluiu, a liberdade reinou para eles e para nós. Salve Candinho! Se você gostou, curta, compartilhe e dê um like. Tchau.